Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mais 7 Bíblico. E eu tenho certeza que esse episódio vai mexer com você, vai te dar um direcionamento, uma rota, vai dar um norte na tua vida e o nome do Senhor Jesus será glorificado, amém? Hoje nós vamos dar seguimento ao tema que nós começamos semana passada no último episódio. Isso mesmo, vamos dar seguimento ao que nós começamos no último episódio, tá? Nós falamos sobre discipulado, a arte de treinamento milenar deixada por Cristo, fundada e deixada por Cristo a sua igreja. Vamos dar seguimento a esse tema e hoje nós vamos falar sobre os 4 pilares que sustentam um discipulado de êxito, ok? Os 4 pilares, né? Mas o que isso tem a ver com você que está ouvindo? Entenda bem. A grande comissão de Cristo é o ID, ok? É o que Jesus deixou para os seus discípulos. No verso 19 do capítulo 28 de Mateus, foi o texto que nós lemos semana passada, melhor, no último episódio, ok? No episódio de terça-feira. O nosso Jesus vai dizer o seguinte: portanto, ide fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então note que o nosso Deus, o nosso Cristo, ele dá uma rota, ele dá um direcionamento para nós. E ele vai e ele faz com que a ordem que ele manda, faz com que os seus discípulos se atentem para a necessidade de cumprir essa grande comissão, né? Agora note bem, ele fala para os discípulos algo: ide e fazei discípulos. Note que Jesus fez discípulos. Note que o nosso Deus, ele fez discípulos. Então, quando nós entendemos esse segredo, tudo fica mais fácil. Sabe por quê? Por causa que quando eu e você entendemos o segredo de fazer discípulos, a gente caminha séculos, sabe? A gente se antecipa um bom tempo na nossa caminhada. Por quê? Meu irmão, aprenda uma coisa: você pode cantar como ninguém, você pode ter o dom da adoração, você pode ter o dom da palavra, você pode ter o dom de cura, mas se você não ganha almas, meu irmão, você não está fazendo nada para o reino. Ah não, mas eu estou ajudando a consolidar, eu estou ajudando a fortalecer a igreja. É verdade, concordo. Só que, meu irmão, a grande comissão é exatamente essa: ide e fazer discípulos. A grande comissão é essa, é ir e fazer discípulos. Aprenda isso. Aprenda isso, que quando você aprender isso, tudo ficará mais fácil. Você vê, a Bíblia diz o seguinte: se você quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não retém. Né? Isso é fantástico. Só que, olha o que Salomão diz: aquele que ganha a alma é sábio. Né? Preste atenção nisso. Meu irmão, quando você ganha uma alma, você se torna sábio. Por que Salomão disse isso? Nós podemos analisar do seguinte ponto de vista. Querido, convencer uma pessoa de que Jesus é Deus, se fez homem, foi crucificado por amor a nós, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, e um dia, em breve, voltará para buscar a sua igreja. Querido, isso não é para qualquer um não. Isso não é para qualquer um. É claro que isso aqui não depende única, exclusivamente de nós. Você pode orar por uma pessoa, você pode jejuar por uma pessoa, você pode visitar uma pessoa, você pode fazer convite para ir na igreja uma pessoa. Mas, meu irmão, se o Espírito Santo não convencer ela, não vai. Por isso que a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Consegue entender isso? Veja bem, quando Jesus ele diz para os discípulos que eles precisam ir e fazer discípulos, ele está dizendo: repliquem o que eu fiz com vocês. Porque esse é um trabalho que nunca acaba, nunca para.
Tá entendendo? Porque o discipulado nunca acaba. Sabia disso? Só que existem quatro pilares que sustentam de forma eficaz um discipulado de êxito. E é esse tema que nós vamos discorrer. Fiz essa pequena introdução aqui para a gente conseguir entender, né, o que vai ser discorrido nesse episódio. E a ideia é exatamente essa, que você entenda esses quatro pilares, aprenda esses quatro pilares, para que você viva um discipulado, você estabeleça na sua vida um discipulado de êxito. Porque todo mundo na vida, meu irmão, é um discípulo, ok? Todo mundo na vida cristã é para ser um discípulo, pelo menos era, né, para ser. Tá? É claro que existe a diferença de ser um seguidor e de ser um discípulo, mas se você aceita um conselho meu, seja um discípulo, amém? Porque é um discípulo que multiplica, como nós aprendemos no último episódio, um seguidor é uma alma salva, um discípulo, ele multiplica almas salvas, ok? Então, essa é a ideia. Em breve ele se torna um discipulador, amém? Um mentor de alguém. Precisamos aprender esse mistério, ok? Vamos lá. Os quatro pilares, quatro colunas que sustentam o discipulado de êxito, vá anotando aí. A primeira é ganhar, a segunda é consolidar, a terceira é discipular e a quarta e o último é enviar, ok? Foi o processo exato que Jesus fez com os seus discípulos. Jesus ganhou eles, ou seja, trouxe eles para perto. Depois que Jesus trouxe eles para perto, Jesus foi consolidando eles. O que é consolidar? É mantê-los por perto, mantê-los na rota, mantê-los debaixo do ensinamento, ok? Depois Jesus discipulou. Quando Jesus discipulou, o que Jesus fez? Jesus envia, Jesus chama eles para uma responsabilidade, ensina sobre uma casta que só sai com jejum e só sai com oração, ministra sobre eles a forma de orar, você está entendendo? Ele está discipulando. Agora, depois que Jesus discipula, Jesus envia, ou seja, sabe quando Jesus pegou os 70 e enviou? Ou de 2 em 2, sabe quando Jesus, aqui no verso 19 do capítulo 28 do livro de Mateus, Jesus fala para eles, olha, ide para onde? Ide por todo mundo, ide e fazer discípulos de todas as nações, ou seja, meu irmão, vai para o mundo inteiro e faz o que tem que ser feito, discípulos, entendeu? Então Jesus está dizendo, olha, repliquem o que eu fiz com vocês. Então, preste atenção, vamos falar aqui de cada coluna, de cada pilar, ok? O primeiro é ganhar. Então, certo, como é que faz para ganhar? Querido, preste atenção, como eu disse, você jamais conseguirá convencer alguém de que Cristo é o nosso Salvador, se o Espírito Santo não estiver contigo. Então, a forma mais eficaz de ganhar almas hoje é ministrando a palavra, obviamente, mas é você focar em alguém, em algumas pessoas, e começar a orar e jejuar por elas. Ore, jejue, ore, jejue, ore, jejue. Meu irmão, convida para ir no culto, convida para ir num evento, convida para orar junto, convida para estudar a palavra, convida para a escola bíblica. Vai convidando, meu irmão, vai convidando. Vai convidando. Por quê? Porque uma hora que você estiver orando, jejuando e lançando o convite, uma hora o convite será aceito. Quando o convite será aceito, o Espírito Santo vai estar preparado para tocar. O Espírito Santo vai estar preparado para mover o coração, quebrantar o coração e aquela pessoa se render aos pés do nosso Senhor. Ok? Então, esse é o primeiro passo. Como disse Salomão, aquele que ganha almas é sábio. Isso é muito forte. Ok? Então, o primeiro passo é ganhar almas. Como eu disse no começo, meu irmão, você pode ser o melhor pregador, você pode ser o melhor levita, você pode ser o melhor profeta, você pode, querido, ser o melhor ensinador, professor da palavra, mas se você não ganhar almas, você não está fazendo o que Jesus ordenou os seus discípulos, a sua equipe, quando ele subiu aos céus. Ele estava dizendo que era necessário
você ir e fazer aquilo que ele enviou, ou seja, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. Então, preste atenção nisso. Quando você perdeu o amor por almas, você foi enganado por Satanás. Quando você não mais amar vidas, você perdeu a essência, porque nós estamos aqui para ganhar almas para o reino, ganhar almas para o nosso Deus. Amém? Então, aprenda isso, guarde isso. O primeiro pilar é ganhar. Quando você ganha uma alma, meu irmão, a alegria que você fica. A alegria que você fica, meu irmão, é muito maravilhoso. E quando ela permanece, é sobrenatural. É sobrenatural. É extraordinário, meu irmão. É muito bom, é muito bom. É recompensador, sabe? Teu coração se alegra, tua alma regozija. Meu irmão, ganhar almas. Ganhar almas é a melhor coisa que você faz. Amém? Mas o segundo pilar, depois que você ganha a alma, então agora você vai para o segundo pilar, que é consolidar. O que é consolidar, meu irmão? É manter aquela pessoa na presença, é manter aquela pessoa diante do altar, é manter aquela pessoa diante de Deus, é manter aquela pessoa no caminho da salvação, é manter aquela pessoa, porque novo convertido é natural, ele tem uma fraquezinha aqui, ele querer parar ali, ele ainda não entende direito, ele ainda não tem dentro dele a palavra, sabe, a palavra que fortalece, a palavra que estabelece, a palavra que consolida, a palavra que liberta, sabe? É muito comum você ganhar uma alma para Jesus hoje, e ela tem um vício, e daqui a um mês você ainda está lutando contra o vício dela junto com ela, sabe? Por quê? Porque a libertação não é instantânea, acontece, mas essa não é a regra. Essa não é a regra, ok? A regra é você discipular. Você quer ver um exemplo legal disso? Pedro caminhou com Jesus 3 anos e meio. Quando Jesus foi preso, Pedro vai e arranca a orelha de Malco porque estava com a espada. E aí Jesus continua o discipulado dele dizendo: Pedro, eu não te falei, Pedro, que quem vive pela espada morre por ela? E vai lá e conserta o erro que Pedro fez. Entenda, ele não apenas ensinou o caminho, como foi lá e consertou o erro que Pedro fez. Esse é o papel de um bom discipulador. Esse é o papel de um bom discipulador para consolidar o discípulo na presença, para consolidar o discípulo diante do altar. Isso é consolidar, é quando você está estabelecendo algo, quando você está consolidando algo, sabe? Então, esse é o segundo pilar. No segundo pilar, eu costumo dizer que discípulo é igual filho, né? Primeiro dá trabalho, depois dá orgulho, né? Então, aprenda isso. Discípulo é igual filho. Filho não é assim? Filho dá um trabalho danado, rapaz. Mas daqui a pouco, quando está grande, servindo ao Senhor, adorando na presença, né? Ganhando almas para o Senhor, a gente se alegra por quê? Porque a gente fica orgulhoso do trabalho que nós fizemos, não é assim? É assim que funciona, não é? Então, da mesma forma, é o discipulado. Discipulado é assim, no segundo pilar, que é a consolidação, querido, você pode, né, vir a passar muita raiva com o discípulo. Sabe, você se fica indignado, você fala, eu não vou ajudar mais. Só que aí daqui a pouco, como você ama, né, o discípulo como filho, você vai, você volta, você chama, você visita, você ora junto, você chama para estudar a palavra, você chama para fazer um projeto junto, para manter ele na presença. Pois é, isso é discipulado, isso é consolidar, é estar perto, é perguntar de manhã, levantar de manhã, sabe? E perguntar, tá tudo bem? Vamos orar hoje, né? Vamos fazer um jejum, querido. Discipular não é fácil, porém é recompensador e maravilhoso, ok? Agora veja bem, depois que você passa pelo período da consolidação, quando você consolida, ou seja, ele já está perto, ele já não falta mais no culto, ele já tem menos crise, ele já não tem tantas crises de identidade como era no começo, né? Então você já ganhou e você já consolidou. Não se iluda, porque aqui o tempo é rápido, a gente precisa masterizar bem o tempo aqui para a gente fazer um negócio bem legal que vai te instruir e para também você conseguir ouvir sem ficar enjoado.
Mas na verdade isso aí não é de uma semana para outra. Esse período de consolidação não é de uma semana para outra. Costuma levar meses, ok? Em algum caso até ano, viu? Até um ano. Então fique muito atento com isso, mas não desista porque vale a pena, né? Quando a pessoa já é madura, sabe o que quer da vida, fica bem mais fácil, né? Mas quando normalmente os mais jovens, que são mais impetuosos, são mais convidados, recebem mais convites, né, do mundão aí fora, aí fica um pouco mais difícil. Mas em oração, em jejum, em instrução, tudo é possível. Amém? Então, você passou pelo período da consolidação, você consolidou, ele já está perto. Ele não falta mais um culto, não falta mais uma escola bíblica, ele não está mais distante. Então agora entra no período de discipulado. O que é o discipulado? Ah, meu irmão, o discipulado é a melhor parte. O discipulado é quando você começa a passar para ele as realidades do reino, as verdades do reino. E quando eu digo verdades do reino, é verdades de todos os tamanhos, de todas as qualidades, sabe? De todas as estirpes. Por exemplo, você vai ensinar para ele sobre guerra espiritual. Você vai ensinar para ele que na mesma medida que existe um Deus, que existe anjos que trabalham em teu favor, segundo a palavra, também existe demônios que vai tentar impedir o que ele vai realizar. É quando você ensina que o arrebatamento é real e em breve Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e ele precisa estar preparado e ele precisa ter ganhado o maior número de almas possível, ok? É quando você vai falar para ele que se ele não mergulhar na palavra, se ele não mergulhar na oração, se ele não mergulhar no jejum, se ele não mergulhar na humilhação, ele não vai alcançar um testemunho para que as pessoas olhem para ele e queiram servir ao Deus que ele serve. Você vai ensinar para ele que ser cristão não é apenas estar no culto, no domingo, na quinta-feira, não. Você vai ensinar para ele que é muito mais que isso. Você vai ensinar para ele que ele precisa ser um obreiro irrepreensível que sabe manejar bem a palavra da verdade, ok? Então é necessário que você entenda esse segredo. É preciso que você entenda esse segredo. Essa é a parte do discipulado. Estamos na parte do discipulado. É quando nós vamos ver o discípulo crescendo. É quando nós vamos ver o discípulo começar a tomar forma, sabe? Começar a se estabelecer na presença e na direção daquilo que Jesus tem para a vida dele, que é ganhar almas, que é ir e fazer discípulos, amém? Então é preciso que você entenda esse segredo, é necessário que você entenda esse segredo, né? Estamos no terceiro pilar, é no terceiro pilar que você começa a ver o Espírito Santo moldando aquele teu discípulo, sabe? É quando você entende que o Espírito de Deus começou a fazer a obra, sabe? A obra na vida do teu discípulo, ok? Quando você está na parte do discipulado, é quando o teu discípulo começa a reconhecer a importância de ganhar almas, a importância de ser discípulo e de ter um mentor. É nesse período que existem descobertas tremendas, sabe? O discipulador fica maravilhado quando encontra um bom discípulo, sabe? Mas é possível então que a gente encontre um discípulo ruim? Meu irmão, Jesus encontrou Judas, né? Então, pode acontecer. Pode acontecer. Porém, a esmagadora maioria das vezes, você treinará bons discípulos, porque não é você que molda, mas sim o Senhor. Você só é o canal, você só é a forma que Jesus usou para alcançar, consolidar e discipular aquele discípulo. Amém? Então, aprenda isso. Existem pilares que é a sustentação de um discipulado de êxito, de um bom discipulado, ok? Então, o terceiro pilar é discipular.
É o discipulado, é quando você começa a instruí-lo. Você não apenas mais ora junto, você não apenas mais faz visitas, né? Agora você instrui, literalmente você instrui, você começa a passar instrução diretas, sabe? Como quando Paulo diz que não é mais tratado com leite, né? Mas agora com comida sólida, agora com feijoada, entende? Essa parte é a parte do discipulado. Essa é a parte do discipulado, é a parte que você confronta. É quando você precisa confrontar um discípulo, sabe? Para mudar o caráter dele, para mudar crenças limitantes, muitas vezes que ele trouxe dos familiares, que ele trouxe de alguma situação da família, né? Eu gosto muito de uma frase que diz que sem confronto não há transformação. Pois bem, é na parte do discipulado que o confronto se inicia. Necessário você confrontar para você saber onde está o coração do teu discípulo. Amém? E depois que passa a parte do discipulado, aí vem a parte do enviar. Lembra que eu falei? Os 4 pilares é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Na parte do enviar é fazer exatamente o que Jesus fez, sabe? Ide e fazer discípulos de todas as nações. Querido, nessa parte o discípulo está pronto. Nessa parte o discípulo já conhece bem o reino de Deus, conhece o mundo espiritual, conhece a palavra, conhece as verdades da palavra e conhece e sabe exatamente para que foi chamado, para ganhar almas. Amém? Então é dentro desse princípio que finaliza-se um ciclo de discipulado. É quando o discípulo começa a ir ganhar almas, começa a consolidar almas, começa a discipular vidas e começa a enviar. Ele deixa de ser discípulo? Não, porque o discipulado nunca termina. Note que Pedro, Tiago, João não pararam de falar com Cristo através das orações. Amém? Eles não pararam. Por quê? O discipulado nunca acaba. Claro, o nosso mestre maior é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Mas nós somos eternos discípulos e pela misericórdia eternos discipuladores. Até que o Senhor venha buscar a sua igreja, nós estaremos aqui fazendo a obra e cumprindo a grande comissão, o grande chamado do Senhor. Amém? Então, aprenda isso. No enviar é quando você instrui o seu discípulo, ele já está apto a montar um grupo de pessoas. Você sabia que John Wesley foi um dos maiores discipuladores que a história da humanidade já viu? Há quem diga, meu irmão, em uma parte de um livro que cita um pouco da sua biografia, diz que ele chegou a ter 400 salas de estudo bíblico que ele usava para discipular vidas. Imagina, isso é muito forte, né? Isso é muito forte, 400 salas. Meu Deus, isso é muito, 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 muito forte. Meu Deus, né? Mas você vê, ele entendeu que era a palavra que consolidava, era a palavra que estabelecia, era a palavra que fazia crescer. Então, nós precisamos entender esse segredo. Para um discipulado de êxito, para termos um discipulado de êxito, nós precisamos ganhar, nós precisamos consolidar, nós precisamos discipular. Mas, pastor, e quando a pessoa já é cristã e não falta em o culto, mas não sabe de nada disso? Aí, meu irmão, ele precisa passar na parte do discipulado. Ele já foi ganho, ou seja, ele já serve a Cristo, já é salvo, ele já está perto, ele não está mais distante, ou seja, ele já está consolidado, mas ele precisa passar por um discipulado para entender o real motivo para o qual ele foi chamado, ok? Então, essa parte é o terceiro pilar, é o discipulado. Pastor, e esse enviar? Quando fazer esse enviar, então ele sai da igreja e vai embora? Não, meu irmão, não é não, tá? Entenda bem, os discípulos, eles tinham essa missão, por quê? Porque eles iam disseminar isso no mundo inteiro. Mas hoje o mundo inteiro conhece, ou pelo menos boa parte deles conhece o Evangelho. Salvo algumas cidades, alguns determinados lugares específicos, né? Não conhecem ainda Jesus Cristo.
que existem missionários trabalhando para ir para lá, mas se você tivesse chamado, meu irmão, vai, pode ir. Vai que Deus vai te sustentar, em nome de Jesus. Pode ir que o Senhor vai te sustentar e o nome dele vai ser glorificado. Mas é muito mais ligado a chamados específicos. Por quê? Hoje você pode ganhar vidas na sua escola. Você pode ganhar almas hoje na sua faculdade, na faculdade onde você estuda, na empresa onde você trabalha, na rua onde você mora, sabe? Você pode ganhar almas, meu irmão, dentro de um supermercado. Você pode falar de Jesus Cristo, fazer um convite para alguém ir num culto com você. E você pegando o nome daquela pessoa, você começa a orar e jejuar por ela. E você tem a certeza que em breve, se você não desistir, sabe? Você precisa orar, jejuar, você precisa fazer convites. E um dia ela vai aceitar, e quando ela aceitar, eu creio que vai ser o dia que o Espírito Santo escolheu para alcançar a alma, o coração dela, e eu tenho certeza que ela se renderá aos pés do Senhor Jesus. Então, esses são os 4 pilares para um discipulado de êxito, um discipulado de sucesso, um discipulado que vai dar resultados. Ok? Então, o enviar não está exclusivamente ligado ao fato da pessoa sair da igreja e viajar para um outro país. Não. Ele pode fazer isso aqui. Ok? Ele pode fazer isso onde ele mora, ele pode fazer isso onde ele estuda. Ok? Mas ele está ligado muito mais a ele cumprir aquilo que ele foi chamado para fazer. Que é o quê? Ganhar almas. Ir e fazer discípulos. Ir e ganhar vidas. Amém? Agora note uma coisa, meu irmão, não existe discipulado eficaz para alguém que não ama almas. Não existe. Preste atenção, meu irmão, você só vai ganhar uma alma no momento que você for apaixonado por almas. E aqui tem um assunto muito delicado. Por quê? Porque tem muitos crentes hoje que entra ano, sai ano e nunca ganharam uma alma para Cristo. Talvez até ganharam quando eram novos convertidos. Mas na verdade, muitas vezes perderam essa essência. Se tornam crentes egoístas, que só olham para si mesmos, só vão no culto para pedir algo para si ou para sua família. Sabe? É triste isso, porque na verdade, quando você não quer mais ganhar almas, você contribui para que a vinda do Senhor demore mais. Porque lembra o que ele falou? Ele falou que quando todo mundo conhecer o Evangelho, então virá o fim. Então ele virá. Então, meu irmão, se a gente tivesse uma unidade descrita lá em Gênesis 11:6, né, que é um dos nossos episódios aqui também, o poder da unidade, né, a gente aprende que quando a unidade existe, nada é impossível. Isso é muito forte. Por quê? Porque se a igreja, todas as igrejas do mundo dessem as mãos, meu irmão, o mundo já estaria evangelizado. Claro, nem todos vão aceitar a Cristo, nós sabemos disso, né? Mas todos precisam conhecê-lo. Todos precisam conhecer a Cristo. Então é necessário que nós vamos entender esse segredo, ok? Você que é cristão, que está ouvindo esse episódio, preste atenção, meu irmão. É hora de você se conscientizar que, não, mas o meu cargo é muito grande na igreja, eu não tenho tempo. Meu irmão, para com isso. No dia que você parar de ganhar alma, no dia que você parar de evangelizar, você perdeu sua essência. Não deixe isso acontecer com você. Não permita que isso aconteça contigo. Em nome de Jesus, lute contra isso. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus cuide de ti e desperte em ti o amor por vidas que um dia existiu. Desperte em ti a paixão pelas almas que Cristo tinha, Cristo tem, melhor dizendo, porque Ele não morreu. Amém? Ele está vivo, Ele vive, Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. Amém? Como eu sempre digo, nós não conseguimos esgotar esse tema, meu irmão. Isso aqui vai muito longe. Como eu disse, pode ser que nos próximos episódios a gente discorra alguns detalhes, algumas características, um pouco mais sobre o tema. Mas cabe a você estudar um pouquinho
ir atrás disso? Né? Existe discipulado em nossos dias? Se existe, vale a pena? Tem valido a pena? Sabe? Precisamos entender esse segredo. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa despertar, fazer queimar em ti novamente a chama do amor por vidas que um dia você teve, em nome de Jesus. Amém? Como eu sempre peço, favor para você, printa aí a tela do aplicativo de stream de áudio que você está ouvindo esse episódio, posta lá no seu story do Instagram, no seu Facebook, no status do seu WhatsApp, manda lá no grupo de WhatsApp, que você sabe que tem pessoas que precisam ouvir aquele irmão, aquela irmã em Cristo que perdeu a essência, não ganha mais almas para Jesus, sabe? Faça isso em nome de Jesus. Você que está nos ouvindo pelo YouTube, meu irmão, deixa seu comentário, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo aqui, né? Deixa o seu like aí, porque isso aí vai fazer com que o algoritmo do Facebook veja que o nosso assunto, o nosso tema, o nosso conteúdo é relevante e vai oferecer ele a mais pessoas, para que mais pessoas possam assistir. Amém? Então, você pode partilhar, nos ajudar divulgando esse podcast de muitas maneiras, e eu conto com você. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe e até o próximo Mais 7 Bíblico Cast. Em nome de Jesus, tchau, tchau, que Deus te abençoe e até o próximo episódio.